Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Café Elétrico, quinta edição, uma parceria da UFOB com o IPB, que abordará sobre a criação de micro ou pequenas indústrias. O Café Elétrico é uma webconferência promovida por docentes do Colegiado de Engenharia Elétrica da UFOB, do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, em apoio do IPB, Instituto Politécnico da Bahia, o precursor da UFBA. Bem, que busca fomentar a discussão de temas relevantes para o processo de formação do estudante do curso de graduação de Engenharia Elétrica, demais cursos da UFOB e comunidade externa. Queremos agradecer toda a comunidade da UFOB, que aqui já se faz presente, e também a comunidade externa, representada por instituições públicas e privadas do país. O registro da sua presença será realizado através de link disponibilizado em momento oportuno no chat. Então, fique atento. Por favor, pedimos que mantenham seus microfones desligados. As dúvidas ou contribuições deverão ser escritas no chat. Após a fala dos palestrantes, teremos a participação daqueles que se inscreverem para a fala. Para isto, a lista será organizada pelo chat, conforme a solicitação dos palestrantes. No nosso encontro de hoje, com o tema Planejamento, Metodologia e principais pontos de atenção para a implantação de uma pequena indústria, contaremos com a participação do engenheiro e empresário Reide José Viveiros Maia, que poderá se apresentar melhor a respeito de sua formação e atuação. Bem, com isso, eu inicio e passo a palavra ao engenheiro e empresário Reide Maia. Bom dia, boa noite, professor Reide, também. Boa noite, sobrinho, boa noite a todos. Inicialmente, eu quero expressar a minha grande satisfação e prazer de estar aqui com vocês nesse momento e orgulhoso do convite recebido pela UFOB. Me sinto muito envaidecido com esse convite. E, para mim, em particular, é uma satisfação imensa pelo fato de poder estar novamente em contato com alguns alunos de curso de graduação, terceiro grau, já vista eu ter, durante minha vida, desde 1980, estado regendo aula na Universidade Federal da Bahia. Então, como hoje eu não estou aposentado, não mais faço isso, eu estou realmente muito feliz de estar nesse ambiente, um ambiente que convivi muito tempo e que me foi muito prazeroso, uma boa parte nessa minha vida. Na verdade, o convite que o professor Sobrinho me fez, quando ele colocou essa questão da implantação de unidades fabris aí na região, não necessariamente na região, mas a implantação de unidades fabris, eu achei extremamente interessante, justamente porque a minha área de atuação mais forte é quanto a empreendimentos de projetos de capitais de médio e grande porte. E foi um desafio muito grande, porque os princípios básicos para uma grande, uma pequena empresa são os mesmos. Então, o que ocorre? O importante desse nosso bate-papo é a gente buscar alertar vocês de algumas coisas que têm um determinado sequenciamento, determinadas relevâncias para a obtenção do sucesso e que me pareceu importante ser dito a vocês, porque isso, muitas vezes, o não realização desses passos traz alguns insucessos nos empreendimentos.
vamos tocar muito no assunto que não é muito afeito a nós brasileiros, infelizmente, que é a questão de planejamento. Só que nesse ponto eu acho crucial e fundamental. Nós vamos ver aí ao longo da exposição que se uma unidade ela é devidamente planejada ao seu começo, muito bem estruturada no nível de planejamento, as chances de sucesso são infinitamente maiores do que quando se faz algo meio a galega, atropelando os determinados passos, ok? Então, eu tenho uma apresentação aqui, eu vou pôr para vocês, e a gente vai conversando ao longo dessa apresentação. Está aparecendo aí na tela, professor? Sim, em modo de apresentação, professor. Isso, em modo de apresentação. Vou dar seguimento, então. Bom... Está na página 2. A página 1... A página 1... A página 1 é exatamente o que o senhor já falou anteriormente, o café elétrico, quinta etapa, criação de micro e pequenas indústrias, e o nosso tema de hoje, que é planejamento, metodologia e principais pontos de atenção para a implantação de uma pequena indústria. Ok? E é um sumário, evidentemente, pelo tempo que nós temos aqui, mas eu acho que vão ser registrados os pontos principais que devem ser tocados por quem tiver interesse em realizar o seu próprio negócio. Tá? Então, são processos de gerenciamento de projeto ajustada a pequenas indústrias. Okay? Os conceitos preliminares, e aí me permita dar essa introdução, exatamente para a gente, já que a gente fala que vamos implantar uma indústria, a primeira pergunta é, bom, mas o que é uma indústria? Então, quando se fala em indústria, é importante ficar muito claro e delineado qual é a diferença entre uma fábrica, que é uma denominação bem mais usual, e uma indústria. A fábrica, quando se fala fábrica de botões, fábrica de cerveja, nós estamos nos referindo à estrutura física, nós estamos nos referindo à construção em si. Quando você quer falar da unidade industrial, você quer falar dos processos, do conjunto de atividades, chama-se indústria. Então, é a indústria de cerveja, e seja lá o fabricante que for, a indústria de papel, a indústria de automóveis, que é o conjunto de atividades que participam da fabricação de produtos manufaturados a partir de matéria-prima. Então, nós recebemos uma matéria-prima, processamos uma matéria-prima, e essa matéria-prima vai resultar num produto final. É isso que é uma indústria. Então, e vocês vão ver que não é apenas uma nomenclatura por falar em nomenclatura, porque depois nós vamos ver que quando falamos em aspectos fiscais, aspectos tributários, vocês vão ver também que o IPI, que é o Imposto Federal específico de cobrança na indústria, ele tem um foco específico e nós vamos ver que exatamente a definição tributária do que é uma indústria. O que é uma indústria, que pode não ser um comércio, ser um serviço. Então, é importante que a gente tenha em vista que, quando estamos falando em indústria, estamos falando que eu tenho uma matéria-prima de entrada, tenho processos manufatureiros, e desses processos eu chego à minha matéria-prima final, ao meu produto final, que é o objeto da minha indústria. O IBGE ele tem uma definição em 4 tipos de indústria: indústria de base, indústria intermediária, indústria de bens de consumo, indústria de ponta.
Quando nós estamos falando em pequenas e microindústrias, nós vamos ver que vamos estar falando de indústria de bens de consumo. Por quê? Porque as demais têm uma magnitude que, por si só, já acaba descartando o fato de serem pequenas ou microindústrias. Indústria de base, também chamada de bens intermediários, também chamadas de indústria de bens de produção, trabalham com matéria-prima mais bruta. Então, tem dois exemplos aí, que é muito claro, é a indústria siderúrgica e a indústria petroquímica. A indústria siderúrgica, ela pega o minério de ferro e outros insumos, e com essas matérias-primas, ela vai produzir o seu produto final, que é o aço. A indústria petroquímica, do mesmo modo, ela pega o gás, ou pega a nafta como seu insumo básico, como sua matéria-prima básica, e vai, a depender da indústria, produzir o seu produto final, seja ele o PVC, o polietileno de alta densidade, de baixa densidade, ou outro polímero qualquer. Então, esse tipo de indústria também é chamado como indústria pesada. Ok? A indústria de bens de capital são aquelas que elas fabricam exatamente o maquinário que vai ser utilizado por outras indústrias na linha. Então, os exemplos que nós temos são motores, caminhões, geradores, ferramentas de modo geral, unidades fabris. Então, toda aquela indústria que fabrica algo que vai ser utilizado por terceiros, por outras unidades industriais e outros setores industriais, eles são chamadas de indústria de bem de capital. Aí vem a nossa, que é a indústria de bem de consumo, onde está um grande leque que pode ser e pode surgir no ideal de algum de vocês de implantar. Quem sabe algum de vocês aí, daqui a uns anos, vai ser um empresário de sucesso com uma pequena indústria montada na região. Então, a indústria de bem de consumo são as que entregam os produtos finais que são colocados na loja, aqueles que vão ao consumidor final. Então, a indústria de sapato, indústria de roupa, papelaria, automóveis, cosméticos, medicamentos, a indústria cervejeira, tá certo? Então, mais uma vez eu estou falando em cerveja, porque, por exemplo, hoje nós vivemos uma onda muito grande de cerveja artesanais e quem sabe algum dos senhores que estão aí nos ouvindo não tem a ideia de uma indústria de cerveja. Ou de implantar um alambique, como é uma das lives que vão ser apresentadas nesse painel, nesse café elétrico. Né? Os bens de consumo são, portanto, todos eles consumidos pelos indivíduos ou pelas famílias. Então, eletrodomésticos, geladeira, máquina de lavar, eletroeletrônico, televisores, computadores, enfim, tudo isso é indústria de bem de consumo. E é onde a gente normalmente se encaixa. Nesse sentido, tem que se chamar muita atenção que, na hora que você pensar em instalar uma indústria, você tem que pensar em algumas coisas muito importantes. Você tem que ter disponibilidade de mão de obra. Então, se o teu processo produtivo na unidade fabril que você pretende instalar requer alguma mão de obra mais especializada, pense duas vezes. Verifique se essa mão de obra é possível ser treinada no local, porque você trazer de fora, isso tem um custo adicionado para isso. Você tem que ver também se há um mercado interessado em consumir esse teu produto. Não adianta você sair produzindo um determinado produto na sua indústria e, de repente, não há interesse algum em consumir
esse produto onde você se encontra, ou o seu consumidor está muito distante. E isso vai exigir de você toda uma logística para que você tenha a entrega do seu produto final chegar ao seu consumidor, que não seja o consumidor final, mas seja aos lojistas, consumidor intermediário, que vai fazer o seu produto chegar ao lojista, a vocês, consumidores finais. Liberdade econômica é fundamental. Liberdade também no sentido de regras econômicas muito claras, certo? Você não ficar preso a determinadas pressões externas. De repente você entra, tem uma escala de produção, e essa escala de produção que você pretende colocar o seu produto, você está numa região que tem um outro determinado fabricante que coloca aquilo numa escala muito maior, e com a escala muito maior, ele tem tendência dele é ter um preço menor. Então, você vai ser sufocado em termos da sua colocação, da sua presença no mercado. Impostos incidentes. Eu dou uma passagem muito rápida, exatamente para a gente não deixar de chamar a atenção, que aqui, se fôssemos falar sobre impostos, a gente teria uma duração muito maior, porque é uma coisa extremamente complexa, e não é o meu objetivo agora falar sobre isso. Então, mas, por outro lado, nós também não podemos deixar de falar sobre isso, porque vocês têm que ter ciência da carga tributária que cabe a esse empresário, a esse empreendedor. Então, é muito importante que se veja isso. Questões também dos valores intermediários dos baixos, há variações de incidência de tributos de um estado para outro. Goiás, que estão aí próximo de vocês, Tocantins, tem determinados impostos com alíquota menor que a Bahia, ou maior que a Bahia, tá certo? Minas Gerais, enfim. Então, tem que se fazer os que são, os impostos que são federais, não, eles são uniformizados. Mas tem que se dar uma pensada sobre isso. Localização, isso é fundamental. Hoje, há vários municípios que já reservam no seu plano diretor locais para receber pequena indústria. Indústrias não poluidoras ou não poluentes, tá certo? Importante, porque, inclusive, esses núcleos, eles estão próximos da área urbana. Consequentemente, está próximo da sua mão de obra, que vai poder se deslocar para lá, usando uma bicicleta, indo a pé, usando o transporte urbano, ou mesmo um veículo, por acaso ele tenha, mas numa pequena distância. Então, são coisas também muito importantes que vocês têm que estar atentos, porque tudo isso implica em custo, e implica depois em você ter uma parcela de custo operacional quando a sua unidade estiver em operação. E, por último, o que parece uma coisa evidente, mas é de extrema importância, é você ter uma matéria-prima com preço acessível e, evidentemente, com abundância. Esse aspecto é também crucial, porque, de repente, você tem a sua matéria-prima, mas você fica preso, por exemplo, a um único fornecedor. E isso é terrível, porque quando você faz isso, significa dizer que se o seu único fornecedor der na telha e levantar o preço, ele pode ferrar o teu empreendimento. Ou se chega um concorrente seu, ou um outro, e uma indústria de maior porte, está com problema de matéria-prima, vai no seu fornecedor e oferece um preço maior para ele, ou compra o estoque dele por muito mais tempo. Então, são coisas que têm que ser. Isso pensado não é nem no momento 0, é no momento -5, -10. No primeiro passo que se der, só você pensar
em implantar uma fábrica, uma indústria, um processo produtivo, isso venha a ser pensado por vocês. Como eu falei, essa questão do aspecto tributário, por isso está a palavra sumário, é sumário mesmo. Isso aqui é como dizia o grande poeta, para não dizer que não falei de flores. Então, eu entendi que eu não poderia passar nessa apresentação sem, pelo menos, dar um tópico sobre a questão tributária. Mas, em contrapartida, não posso entrar no detalhe por conta da sua complexidade. O sistema tributário brasileiro é de uma complexidade absurda, amigos, porque ele é cobrado em diversas instâncias, tem compensações, é muitíssimo complicado. Não só para o entendimento, efetivamente, da natureza da tributação e da pertinência da tributação, quanto também da sua aplicação e do seu cálculo. Uma boa administração tributária, desde o início, pode fazer a diferença no sucesso do seu negócio. Isso eu estou lendo porque é extremamente importante nisso. Da mesma maneira, entrar no negócio sem pensar que você vai estar nessa carga tributária pesada, quando você abre um negócio, seja indústria ou não, tenha certeza, o sócio você ganhou. E mais, esse sócio só tem lucro, ao contrário de você que tem o risco, que é o Estado, nas 3 esferas, federal, estadual e municipal. Os principais impostos é o IPI. Esse IPI, ele é federal e está separado dos demais federais, porque ele é um imposto específico para a indústria e para a industrialização. Então, só quem paga IPI é quem, nós vamos ver nas apresentações seguintes, é quem efetua um processo produtivo industrial, certo? Ou isso é uma coisa da legislação brasileira, ou é um importador de um equivalente. Então, se você vai no exterior e importa para vender aqui um ar-condicionado, certo? Você vai pagar, porque ele tem a natureza equivalente ao do fabricante do ar-condicionado que vai para a loja. Eu não estou falando compra pessoal, estou falando compra do lojista, que comprou um lote de aparelho de ar-condicionado, aparelho de televisão do importado. O ICMS é um imposto estadual, é imposto de circulação de mercadoria. Então, o ICMS, ele confunde um pouco com o IPI, porque aí tem que ter um cuidado grande, porque o Estado vai estar querendo pegar você. Porque, estou falando, repara, gente, não estou entrando em detalhe, porque, como já disse, é muito complexo para entrar em detalhe, estou falando em linhas gerais, então pode ter alguma exceção, alguma outra coisa do que eu estou falando, que esteja fora disso aí, mas a ideia é exatamente de falar do geral. Então, o IPI, praticamente você paga o seu IPI porque você vende para o lojista. Na verdade, o lojista paga, porque na hora que ele te paga, o IPI está incluso. E você recolhe para o governo federal. Mas, em alguns momentos, pode ser que seja confundida essa operação que vocês fazem, principalmente no interior, que essa operação venha a ser confundida com o ICMS e o Estado queira lhe cobrar. Então, é muito importante que tenha assessoria de um advogado tributarista para esclarecer vocês, ou um contador, para esclarecer vocês em detalhes sobre toda essa parafernália tributária. O ISS, é o Imposto sobre Serviço, ele é
municipal, ele é exclusivo sobre serviços, mas também há várias zonas cinzentas que se sobrepõem com a aplicação do ICMS. Municípios estabelecem regramentos especiais. Então, mais uma vez, tem que se buscar um advogado tributarista ou um bom contador nessa área para esclarecer vocês. Outros impostos federais que são pagos pela empresa, e aí qualquer outra empresa paga, é o imposto de renda pessoa jurídica, o PIS, o COFINS e o CSLL, que é contribuição sobre o lucro líquido. Contribuição social sobre o lucro líquido. Bom, me pareceu importante deixar para vocês o que é que, diante da lei tributária nacional, se chama de industrialização. Então, para a legislação tributária, industrialização é a operação que modifica a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto. Tá? Então, eu tenho a minha matéria-prima, o produto inicial, se eu modifico o acabamento, se eu modifico a natureza a que ele se propõe, a apresentação, é um processo inicial. Como transformação, beneficiamento, montagem, e aí montagem, o exemplo de automóveis é muito claro, porque automóveis, eles fazem exatamente, é uma linha de montagem, não é uma indústria de base. Acondicionamento ou recondicionamento e renovação. Então, se o que vocês pretendem realizar, você verifica que modifica a natureza, modifica o funcionamento, modifica o acabamento, a apresentação ou a finalidade do seu produto de entrada no seu processo, cuidado, porque você estará sendo tributado como uma indústria. Da mesma forma, o pensamento ao contrário. Para você se enquadrar como indústria, tem que acontecer isso. Não ocorrendo, normalmente você é um prestador de serviço. Ok? E aí remete você para não ter o IPI, não estar submetido ao IPI na lei federal, mas você vai estar submetido ao ICS, que é o tributo municipal. Industrialização, olha aqui, mesma coisa. O que está excluída do conceito de industrialização. Isso é muito importante que se tenha em mente. O que é que está excluído? O que é que está excluído do conceito? O que é que não é indústria, tributariamente? Então, preparo de produtos alimentares não acondicionados em embalagem de apresentação. Isso não é indústria. Mas veja que acondicionantes tem que ocorrer. Tem que estar acondicionado. Se estiver acondicionado em embalagem de apresentação, é industrialização. Refrigerantes à base de extrato concentrado para venda direta a consumidor. Não é. Se não for venda direta, ou seja, se você produz o extrato e vende o extrato para processamento, é uma indústria. Vamos supor que vai se fazer um extrato de suco de limão. Esse extrato é engarrafado em caminhões tanques e levado para uma unidade que vai processar e transformar aquilo num refrigerante de limão. Você é uma indústria, porque você não está entregando diretamente ao consumidor. Artesanato proveniente do trabalho manual, isso não é indústria. Confecção de vestuário por encomenda direta, não é indústria. Confecção de vestuário é indústria. Manipulação em farmácia, vocês estão muito acostumados com isso aí. Para venda direta ao consumidor,
de medicamentos, oficinas magistrais, mediante receita médica, não é considerada indústria. Além disso, quem faz moagem de café torrado, e aí está a citação moagem de café torrado, mas serviços análogos se inclui. Montagem de óculos mediante receita médica, cesta de Natal e semelhantes, conserto, restauração e recondicionamento de produtos usados, reparos de produtos com defeito de fabricação, restauração de sacos usados e mistura de tinta sob encomenda. Enfim, fora disso, não é indústria. Bom, gente, feito esse preâmbulo a respeito do que seja uma indústria, vamos agora ver como é que a gente deve fazer. Bom, legal, já sei o que é indústria, eu quero realmente montar uma indústria. Nos reunimos aqui, 10 colegas, vamos fazer um consórcio, um condomínio, seja o que for, uma cooperativa, vamos montar uma indústria. Então, nesse momento, o que eu vou passar a falar para vocês aqui em frente é exatamente passar alguns dados primários, tá? Algumas dicas primárias para que a gente siga a estabelecer o que vai ser a nossa indústria no momento final, ok? Com sucesso, que é o que nós queremos. É uma posição que tem que ganhar dinheiro, não é instituição de caridade. Então, há um objetivo final. Então, para que esse objetivo final seja criar lucros, render lucros, o que é que ocorre? Isso tem que ser performado, tem que ser bem feito, tem que ser bem planejado para que a gente possa chegar a esse momento final. Primeira pergunta, primeira coisa que eu falo para vocês é a seguinte: vocês entendem a diferença entre fazer a coisa certa ou fazer certo a coisa? Pense um pouco. Há uma diferença. Você diz, eu fiz a coisa certa. Mas fazer a coisa certa é fazer certo a coisa? Vamos ver que não é a mesma coisa. Por exemplo, fazer a coisa certa, executar o projeto certo, isso é eficácia organizacional. Então, gente, esse é o primeiro passo. Tem que se buscar o projeto certo. É claro que há riscos, é claro que há incertezas ao longo do processo, mas o projeto certo é fundamental. Não adianta você escolher algo para executar e não ter mercado, por exemplo. Se é algo que é obsoleto. Já pensou? Vamos fazer uma fábrica, vamos produzir videocassete, vamos produzir máquinas de escrever. Gente, isso está fadado ao insucesso, porque não estaremos executando o projeto certo. Citei 2 exemplos de coisas que são obsoletas, mas não são só as obsoletas que podem ser a opção de não ser o projeto certo. Tá? Então, é muito importante, é crucial isso aí. E a gente vai colocar nos passos em seguir como dar dicas a vocês para que vocês cheguem ao projeto certo. Bom, mas uma vez chegando ao projeto certo, não adianta só ter o projeto certo. Por quê? Se você tem a ideia correta, o projeto na mão, mas na hora que você for executar, você não executa o projeto certo, você, quando vai fazer o layout de sua indústria, você faz um layout completamente tumultuado. Você não tem espaço para circulação. Por exemplo, se você achou que o projeto certo era uma indústria de confecção, vamos fazer aqui uma indústria de confecção para peças para jogging. Pessoal, hoje está muito na moda, pessoal em academias, fazendo
caminhadas e outras coisas. Então, será que isso é simplesmente fazer de qualquer maneira? Não. O projeto certo, a confecção, é um projeto certo, está consagrado, está correto que na região, ou uma fábrica de sapatos, seja o que for, poxa, isso está configurado que é correto. Mas se a gente pisa na bola, se a gente, na hora de executar aquele projeto da fábrica de sapatos, a gente faz bobagem, a gente compra uma máquina ou dimensiona uma máquina que está errado, deixa de especificar uma máquina importante, por exemplo, um local para que seja cortado o couro, aí você ou seja, você vai ter perda de eficiência, perda de produtividade. Então, gente, esse, para mim, é o slide mais importante de todo o nosso bate-papo. Tenho certeza disso. Primeiro, temos que encontrar o projeto certo. Não existe receita de bolo para isso. Depende do que você queira, da sua vocação, do que tenha disponibilidade na sua região, do que tenha mercado, do que o mercado está sedento por receber, enfim. E executar certo projeto é uma coisa que, para nós engenheiros, então, é o mais fundamental de todos. Porque nós, engenheiros, somos exatamente os profissionais que somos responsáveis pela eficiência operacional. Então, nós, engenheiros, somos os principais responsáveis por executar certo o projeto. Vamos em frente. Aqui tem um pequeno quadro que é interessante. Reparem que aqui no qualidade de decisão, no eixo vertical, nós temos a qualidade da decisão. Certo? Que aqui seria o projeto certo. O fazer o projeto certo está aqui. Aqui, fazer o projeto baixo, médio e alto. No horizontal, nós temos a qualidade da execução. Ou seja, fazer certo o projeto. Esse quadrante aqui, vermelho, é o quê? Olha, o meu projeto foi de ruim a médio. E a minha execução também. Olha, tendência, sucesso, ruim, projeto pobre, execução pobre. Aqui, aí já é diferente. Por quê? Eu tenho a decisão, ou seja, o projeto certo eu estou fazendo. O projeto é ótimo, a execução é boa. O sucesso é aleatório. Pode dar certo e pode não dar certo. Por quê? Porque apesar de você ter o projeto, a escolha do projeto ser muito boa, a sua execução não necessariamente foi positiva. Olha aqui. Aqui é o outro extremo, que é o contrário. Eu tenho o projeto escolhido baixo, mas, em contrapartida, eu tenho a execução desse projeto muito bem feita. Então, eu tenho uma execução ótima para projeto pobre. Também o sucesso é aleatório. Não adianta eu executei o meu projeto para fazer os melhores aparelhos de ar-condicionado com aquecimento para colocar uma produção e vender aí na região do Nordeste do Brasil, ou algum dos dois exemplos de itens já anacrônicos. Também o sucesso vai ser aleatório. Ou, de repente, você deu sorte
e vai encontrar no outro determinado canto alguém que queria o que você fez, apesar do seu projeto ser tecnicamente pobre, ou inicialmente pobre. Pode dar sucesso, sem dúvida nenhuma, mas não é garantido. Agora, se você fez bem o seu projeto, você definiu bem o que queria, decidiu bem o que queria, mas fez uma execução também muito boa, o sucesso é consistente. A tendência é muito grande de você ter um bom resultado. Aqui, nós temos a mesma coisa que nós tínhamos no quadro anterior. Também aqui falando em eficácia organizacional e aqui eficiência operacional. As empresas perdedoras estão nesse setor aqui. São aquelas que têm baixa eficácia organizacional e baixa eficiência operacional. Então, é difícil aquilo que a gente falou há pouco instante. Já as vencedoras estão aqui. Por quê? Eles têm uma eficácia organizacional muito boa e uma eficiência operacional muito boa. Eles executam o projeto que foi concebido muito bem. E esse projeto, por seu turno, era um projeto extremamente venturoso. E aí, feito isso, ok, projeto decidido, tenho convicção que fiz vários estudos, que o meu projeto é um bom projeto. O que é que eu devo fazer? Então, primeira coisa, o início do projeto. O início do projeto. Estou repetindo, é isso mesmo. O início do projeto é fundamental, porque ele é que vai influir diretamente no custo final, no resultado final, em termos de qualidade, em termos de custo, em termos de prazo. Se eu trabalho bem o meu projeto no início, desenvolvo bem, eu vou ter uma assertividade de prazo grande, eu vou ter um custo muito próximo do que for orçado. Por que razão, gente? Porque eu avaliei todo ele com muito cuidado. Eu avaliei todos os pontos que eu tinha que avaliar. E aí eu estimei o custo de tudo que eu tinha que avaliar. Ora, se eu faço um mau trabalho de planejamento, de definição inicial, e esqueço o equipamento, dimensionei minha área inadequada. Gente, a ampliação da área, a relocação da máquina, a compra do equipamento que eu deixei de ver no início para instalar no meio, esses custos de reparos são extremamente caros. E é isso que, infelizmente, nós vemos ao monte no nosso país. Aos montes. Não vou nem falar em indústria, em obras públicas. Não são só obras públicas, não. Obras particulares também. São muito mal executadas. O nosso empresário, muitas vezes, fazem determinadas aquisições pensando exclusivamente no custo. No custo, não, no desembolso. Porque custo ele teria que ver o que ele vai ter depois para um desembolso, para contratar um profissional inadequado que vai fazer besteira com o que ele quer fazer. Quando se ele pegasse um profissional, tivesse conhecimento adequado, um profissional que fosse capaz de chamar a atenção dele e de estimar na estimativa de custo dele, no orçamento dele, todos os itens que efetivamente ele vai, de maneira assertiva, de maneira correta, ele chegava ao final, quando ele fosse ao banco, tomar o financiamento, fazer os planos dele,
ele ia chegar ao final e estar batendo exatamente em cima do que foi orçado. Mas não faz, não orça, não contrata da maneira adequada, acha que está contratando mais barato, acaba gastando mais caro e, na maioria das vezes, não consegue sequer finalizar o projeto e vai ficar devendo no banco. Mas fazer o quê? Essa é a realidade do nosso país hoje. O que a gente tem que torcer é exatamente essa iniciativa que a UFOB está fazendo, que é tentar junto a vocês, tentar junto ao seu corpo discente e a pessoas ao seu redor que tenham essa reflexão, que possam ver efetivamente que não é custo alto se gastar um pouco mais neste início. Ao contrário, esse aqui dá 1%, 2% do custo do projeto como um todo. 1 ou 2% gasto abaixo do que deveria gastar, vai gastar em refazimento 30%, 40%, 50% a mais. E aí não tem empreendimento que dê certo, não tem investimento que dê certo. Então, enquanto essa cultura não for modificada, que é uma cultura, desculpa a expressão, uma cultura burra. Por que burra? Porque ele podia gastar R$ 1.000 aqui, ele não quer gastar 1.000, gasta 500, para lá na frente gastar 5.000, 10.000. Bom, e aí, o que tem que se fazer para se ter um sucesso maior? Selecionar os melhores projetos. Entenda projeto aí como ideias para se implantar, os melhores caminhos da indústria. Uma indústria de processamento do couro do peixe, uma fábrica de cerveja artesanal, um alambique, uma fábrica de sapatos, uma confecção, certo? Enfim, eliminar os projetos errados. Né? Sim, na hora que você coloca e lista vários projetos, certamente alguns projetos não estão de acordo com o seu foco, com a sua região, etc. Selecionar a melhor tecnologia. Sem dúvida. E aí você tem que pesquisar se aquela tecnologia é de melhor produtividade, é de mais atual, se o produto final está adequado. E uma coisa importante quando se fala em indústria, que é o seguinte: em indústria, eu tenho uma matéria-prima e, ao longo do tempo, eu vou transformar essa matéria-prima no produto final. Ora, então, quando eu falo em tecnologia, eu tenho que saber qual é o percentual de transformação que eu faço desse produto nesse produto aqui. Tá? Então, se eu vou fazer uma fábrica de álcool em gel, eu tenho que saber qual é a melhor tecnologia. Qual o produto que eu vou usar como gelificante? Qual é a minha relação do álcool líquido para o álcool em gel? De acordo, cada tecnologia tem a sua forma. Qual é o problema que eu tenho em relação a efluentes? Certo? Porque no processo industrial, eu não tenho 100% transformado. Então, eu tenho o meu descarte. Nesse meu descarte, eu tenho que ver qual é ele. De repente, eu tenho um descarte que é problemático para o meio ambiente. E aí, por exemplo, vocês estão na beira do São Francisco, se eu tiver que acabar gerando um resíduo, que eu tenha que fazer um determinado tratamento, é um custo adicional. Esse custo tem que ser pensado antes. Esse custo pode ser evitado se por acaso tiver uma tecnologia que venha eliminar isso. E aí, a tecnologia que vem eliminar pode ser mais cara sozinha, mas ela é mais barata no contexto da indústria de produção. Não sei se vocês estão percebendo onde eu quero chegar.
Planejar é pensar, é engenheirar. E nós, engenheiros, nós, seres humanos, temos algo precioso, que é a nossa inteligência, que é a nossa cabeça, e é ela que é importante e fazer com que as coisas possam se transformar. Selecionar o escopo de trabalho mais adequado. Eu vou falar de escopo de trabalho lá na frente, e aí tem tudo a ver com o que eu vou fazer. E quando eu citei esse exemplo da tecnologia, dos resíduos gerados pela tecnologia do processo fabril, tá? O escopo de trabalho tem a ver também. Por quê? Porque o escopo de trabalho, ó, eu vou ter que ter o quê? Vou ter que ter vapor, vou ter que ter água industrial, água tratada ou água desmineralizada, eu vou ter subestação, enfim. O conjunto do escopo também do meu projeto é importante ser visto, porque pode, de repente, sinalizar o contrário. O trabalho que você faz no início de um projeto tem um efeito direto no seu sucesso, que eu falei lá atrás. O melhor planejamento conduz aos melhores resultados. Ou seja, o projeto mais pensado, o projeto mais engenheirado, ele conduz a melhores resultados. As melhores práticas ajudam a reduzir os custos, melhoram o cronograma, melhoram o prazo e também a previsibilidade. Esse gráfico aqui também é interessante a gente ver. Nessa fase de planejamento, se a gente faz um planejamento, tem muito a ver com aqueles outros que eu coloquei lá atrás. Mas aqui eu falo em valor agregado. Então, reparem, se eu tenho um planejamento deficiente, que é isso que está em vermelho aí, eu consigo até avançar um pouco. Aqui, só a diferença é que no eixo do X, eu não estou falando em eficiência mais. Eu estou falando em tempo. Em tempo. À medida que eu vou desenvolvendo o meu projeto, eu vou avançando no meu planejamento. Só que eu tenho, porque ele é deficiente, porque eu não analisei devidamente o que eu deveria analisar, ele não progride. E aí, mesmo que eu tenha uma boa execução, olha essa linha azul na área amarela, ao chegar ao final da operação, o progresso é muito baixo. E se eu tiver uma execução deficiente, pior ainda. Agora, se na fase de planejamento eu tenho um bom planejamento, entenda mais uma vez, planejamento é pensar passo a passo todo o processo de implantação da indústria, todo o processo de execução, todo o processo de definição do que eu vou fazer. Eu vou fazer um alambique ou não? Eu vou fazer uma planta para beneficiar couro de peixe? Não. Eu vou fazer uma planta para fazer óleo de coco? Enfim. Agora, mesmo eu tendo uma execução deficiente, se eu tiver um bom planejamento, certamente os meus resultados vão ser melhores do que se eu tiver uma boa execução com o meu planejamento deficiente. Não há dúvida. A aprovação do projeto, isso que está em vermelho aí em cima, e essa marca que está entre o planejamento, a execução e a operação, é o seguinte, é uma dica também preciosa, preciosa. Quando você tiver com tudo certo, planejado, financiamento, todo planejamento, o custo repassou, está ok, realmente o escopo é esse, realmente o que eu quero é isso, há mercado, tem pessoas, o local é adequado, eu tenho como o pessoal, a mão de obra chegar na minha fábrica com facilidade,
Eu tenho algum benefício do governo estadual ou do governo municipal para implantar essa indústria? Puxa, meu projeto é esse mesmo, eu estou certo. Aí você diz, finalmente, é o momento final. Eu vou ou não? Porque, além do mais, nessa fase de planejamento, até aí, os custos são bem pequenos. Bem pequenos. A partir daí, os custos começam a crescer. E aí, meu amigo, se você não tiver seguro do que você fez e estiver bem preparado para executar o projeto, a construção, a montagem, a construção civil, não vá. Pare. Pare e não vá. Para não perder dinheiro, não jogar seu dinheiro fora, não jogar seu esforço fora. Agora, se tiver bem, não, está seguro, isso aqui está muito bom, está bem definido, pode ir fundo, meu amigo, porque você vai ter sucesso. Kessler é um dos papas do planejamento. Ele diz, falhando no planejamento, estamos planejando para falhar. Eu acho essa frase muito legal. E é a expressão da realidade. Aí na fase inicial, então, a fase inicial é um trabalho antecipado de definição do seu projeto, certo? Então, a fase define o processo ao qual a empresa desenvolve uma definição detalhada do projeto de capital. Tudo que eu já falei para vocês atrás. Tá? Nessa fase vão ser respondidas as perguntas. Então, tudo que eu falei atrás, no fundo, você tem que ter essas perguntas respondidas de forma segura. Por que eu vou realizar esse projeto? O que é esse projeto? Quando esse projeto estará em operação? Como eu vou implantar esse projeto? Onde e quem ou com quem eu vou executar esse projeto? Então, são perguntas também que têm que ser respondidas nessa fase que nós estamos referindo. Porque tudo que nós falamos até agora é exatamente com o intuito de você ter maturada as respostas a essas perguntas. E aí, planejando o que fazer, você tem duas fases que se confundem, tá junto. E aí só nesse caso eu estou colocando produtos, ou seja, o que você deve ter de documento, de produto, de execução, etc. Então, num primeiro momento, esses documentos que estão aí dentro da faixa vermelha, é que você deve validar a oportunidade comercial e selecionar a alternativa do projeto. Então, para que você diga, olha, o meu projeto é esse mesmo, certo? Esse é o mesmo projeto. Então, você tem que ver previsão de mercado, reconciliação de vendas e capacidade. De repente, você diz, pô, peraí, eu tô fora, eu tô com capacidade muito elevada, peraí, isso vai ficar muito caro. Isso também é muito importante. Às vezes você faz algo muito grande ou depois você faz muito pequeno. Você tem que ter a dimensão adequada para a sua realidade, tanto financeira quanto no mercado que você vai abranger. Se o mercado não absorve, você vai precisar de uma estrutura de logística muito maior para comercializar o seu produto. E isso demanda tempo, demanda dinheiro, demanda mão de obra específica. É complicado. Estudos competitivos. Porra, o que eu vou fazer, quem faz, está onde? O meu cliente está comprando o que eu vou fazer de onde? Então, isso tem que estar feito nessa fase 1. E aí, não é nenhum estudo acadêmico, evidentemente, eu estou falando aqui de uma indústria pequena, mas tem. Porque, repare, qual é a diferença da indústria micro, pequena e da grande empresa de sapato? A capacidade, o processo produtivo, a pressão de mercado, tudo isso ela vai fazer sem entrar
com uma fábrica, uma proposta de produção, sem sequer saber onde está o seu comprador e qual o tamanho do mercado que vai comprar a sua produção, é terrível. Estudos competitivos, a avaliação, como eu falei, legal. Aí, legal, ambiental, tá? E de segurança. Teor da nova tecnologia, já falamos lá atrás, custos, vida do produto no mercado. De repente, você faz algo, daqui a 10 anos, 5 anos, os produtos viram obsoletos. A gente está vivendo um mundo extremamente competitivo. Nós estamos vendo velocidades absurdas de produtos sumindo no mercado. Coisas que há 10, 15 anos atrás eram vivos, hoje nem fala, nem lembra que existe. Fase 2, mas ainda dentro do que fazer, uma vez diz fase 1, poxa, tá legal, vou em frente. Esse vou em frente, gente, é muito importante, porque pode evitar que vocês desenvolvam custos e tempo de vocês e não deem nada. Então, só vai em frente se vocês disserem, está consistente tudo isso aqui, está validada a oportunidade comercial, a alternativa do projeto está definida. Aí vamos para o 2. A 2 vai agora sim, você vai direcionar o projeto para a sua opção escolhida. Agora você não vai ter 2 ou 3 opções comerciais. Ou não sei se eu faço aqui uma cachaçaria, se eu faço uma pequena vinícola ou se faço uma cerveja artesanal. Tudo na área de bebida. Eu sei que eu vou fazer de bebida. Agora, qual dos 3 é que eu vou fazer? Uva, pô, uva está pertinho, posso fazer uma pequena vinicultura, gente. Quem sabe, pode ser legal. Pô, São Francisco, é só atravessar a rua, não está tão longe para eu receber isso. Agora, o meu competidor, olha lá, estudos competitivos, o meu competidor, ele compra quanto da uva? Esse fornecedor vai fornecer a uva para mim, na quantidade pequena que eu preciso, ou que eu tenho capacidade de comprar? Enfim, gente, é isso que eu estou dizendo. Então, né, na fase 1, eu estudo. Eu falo, não, já resolvi. Vou tocar a minha cachaçaria. Vou fazer a cachaça Velho Chico. Aí vamos para a fase 2, que aí nós vamos estar nessa fase específica, já fazendo uma avaliação econômica do escopo e da tecnologia, seleção do local, engenharia conceitual, folha de dados dos principais equipamentos, sim, porque não precisa de todos, mas os principais equipamentos eu tenho que ver agora. A minha unidade vai requerer uma subestação ou a carga que ela vai demandar, simplesmente eu acerto com a Coelba ou com qualquer um e o transformador me resolve sem ter uma subestação. Eu preciso ter um gerador de emergência, enfim. Qual é o meu equipamento principal? O alambique, quanto ele custa? Qual é a folha de dados principal? Qual é o material? Qual é a dimensão? Qual a capacidade? Isso tudo é importante ter agora, porque isso você precisa ter. Revisão dos perigos do processo. Se por acaso estivermos falando de algum processo perigoso, temos que ver isso. Olha, tivemos agora aqui, muito breve, há um ano atrás, o fato de Minas Gerais, de Belo Horizonte, da cervejaria artesanal. Ela já estava um pouquinho grandinha, mas começou bem pequenininha, viu? A Baker começou bem pequena, eu conheci a Baker em 2008, era bem pequena, bem pequena. E aí viu-se agora perigo do processo. Ou seja, problema clássico, típico de problema do circuito de controle do processo, da automação do processo, etc. E estimativa típica de orçamento. Tendo o que está em vermelho, o que está em verde, seguro na sua mão, vai em frente. E aí, nesse momento, vocês passam
a fase executiva do planejamento. Ali era a fase do pensar, a fase do definir, a fase do me assegurar da minha decisão, da correção da minha decisão. Ok? Agora não. Agora eu tenho a fase executiva do projeto. Que, na verdade, eu vou fazer o quê? Aí eu vou desenvolver o projeto. Eu vou fazer fluxograma de engenharia, especificações de equipamento, mais detalhe aí, são especificações para a compra, o plano de compras, o plano de execução do projeto, os arranjos preliminares, isso é fundamental por conta do layout da instalação da sua unidade. E não pense que é só grandes unidades e serviços complexos, não. Porque quando é pequena você pode quebrar a cara por fazer e não circular corretamente. Uma indústria de confecção, se tiver um arranjo de produção equivocado, é terrível. Se você tiver um arranjo de distribuição da alimentação elétrica das máquinas, é terrível, certo? Problema de segurança, de tudo. Se você vai alimentar por cima, vai alimentar por baixo, enfim, tudo isso tem que ser pensado agora. A estimativa de custo, o escopo de trabalho detalhado, bem de serviço a serem contratados ou adquiridos, definição do programa. Aí você já está na fase de execução. Repara, ó, que eu chamei lá atrás, ó, fase executiva do planejamento. Isso significa dizer que naqueles gráficos anteriores, quando eu falar minha execução, isso aí já estaria na fase de execução. E outra coisa, as condições primárias. O PMI, que é o Project Management Institute, ele estabelece 9 áreas que devem ser observadas. Mas, como eu falei, eu fiz um resumão para apresentar para vocês, e a qualidade, o escopo, o custo e o tempo são coisas primárias. Não dá para se obter sucesso se você não tiver nessa fase de planejamento uma definição perfeita do seu escopo. Uma definição perfeita do tempo que você vai levar. Uma definição do custo. Isso tudo é qualidade do seu projeto. E aí, uma coisinha mais complexa, eu vou passar para você, mas apenas não vamos discutir muito, porque realmente não é uma coisa muito simples. A gente tem que ver muito claro o que é escopo do produto e escopo do projeto. Escopo do produto é características ou funções que descrevem o produto, serviço ou resultado. Requisitos e especificações. Então, a planta o alambique, da cachaçaria. Característica, olha, eu vou produzir cachaça. São 3 tipos de cachaça. Eu vou produzir cachaça envelhecida, cachaça tal e outro tipo de cachaça. Por que essa diferença eu tenho que definir, claro? Porque o meu escopo do projeto é diferente. Se eu tiver que envelhecer cachaça, no meu escopo do projeto tem que constar uma área para que eu envelheça, para que eu armazene. E se eu for fazer 2 tipos de envelhecimento diferentes, o Burana ou Carvalho, eu tenho que ter 2 armazenamentos diferentes. Vocês estão percebendo? Então, ao fazer escopo do produto, as características da minha indústria têm que estar muito claras. Quantos eu vou fazer? Qual é a produção esperada? Porque o meu equipamento vai depender do que eu queira. Tá? Quais são as especificações? Isso é o escopo do produto, é o escopo da sua indústria. Agora, em função do definido do que você vai fazer, aí você parte para definir o escopo do seu projeto. Aí, você vai dizer o quê? É tudo que você tem que elaborar, os produtos, e todo o serviço que tem que realizar para que o escopo do produto, ou seja, para aquelas especificações, aquele dado que você colocou da sua cachaçaria, sejam atendidos. Então, aí no seu escopo do projeto, tem que estar muito claro se eu tenho que ter, quantas áreas eu tenho que ter. Eu tenho que ter área de produção,
a área de estocagem, a área de recebimento de matéria-prima, a área de... Eu vou receber matéria-prima como? Eu vou receber matéria-prima já a cana moída, ou eu vou moer a cana na minha cachaçaria. Enfim, eu vou ter produção de vinhoto, não vou ter produção de vinhoto, o que eu vou fazer com os dejetos, que área eu tenho que ter para o dejeto, que equipamentos eu tenho que ter para tratar o dejeto. Isso é escopo do projeto. Eu preciso ter vapor na minha cachaçaria, eu preciso ter energia elétrica através de uma subestação, necessito ter um sistema de incêndio, de combate a incêndio, por conta das normas legais que estabelecem as regras estaduais e federais para a minha instalação. Como é que eu vou estocar o meu produto? Eu vou ter estoque em tanques? Como é que vai ser minha tancagem? Qual o sistema qual o sistema de combate a incêndio que eu vou ter para essa tancagem? Como é que eu vou expedir meu produto? Eu vou expedir em botijões de 200 litros e você engarrafado por terceiro, ou eu vou engarrafar? Se eu for engarrafar, essas garrafas, eu vou ter uma área para tratá-las. Se eu tenho que tratá-las, eu tenho que usar produto químico. Se eu vou usar produto químico para tratar essas garrafas, como é que eu vou tratar esse afluente dessa unidade de tratamento de garrafas? Entendeu, gente? É complexo. E isso só pode ser feito, e esse escopo do projeto, ele tem que ser olhado distinto do escopo do produto. Você simplesmente dizer que quer uma cachaçaria que vai produzir 3 mil litros de cachaça tipo A por mês, é pouco. É pouco. Porque você tem outros integrantes do seu escopo do produto que tem que estar muito claro para que quem for elaborar o seu projeto saiba, como, por exemplo, me referi minutos atrás, de que você, no escopo do produto, tem que dizer se você vai usar garrafas ou não. Porque aí o seu escopo do projeto tem que prever, na parte do projeto, uma seção dedicada ao tratamento de garrafas. Aqui, algum de vocês já deve ter visto isso antes. Olha só, essa deve ter uns 50 anos. Olha o que o cliente queria. Escopo do produto. O que o cliente queria é o escopo do produto. Ele queria um balancinho para o filho dele brincar, bastava um pneu amarrado numa corda. Aí o cara de marketing vem e já faz um troço complicado. Aí venda já coloca algo que é meio inviável. A engenharia já projeta algo que não funciona. A produção fabrica algo que também não funciona. Aí a ciência técnica vai lá e faz essa obra-prima aí, conhecida como gambiarra. Quem é do ramo sabe o que eu estou falando. Definição de escopo, eu estou terminando já, viu, gente? Definição de escopo, eu vou repetir aqui, porque é coisa que eu já falei ao longo da explanação. A definição correta do escopo é condição fundamental para o processo de empreendimento. A má definição do escopo redunda em sérios acréscimos de custos e nos prazos projetados. Vamos supor que, no seu escopo, vou usar o mesmo exemplo da cachaçaria na questão do envasamento em garrafas. E, cometeu sua gafe, não se computou a área de limpeza das garrafas, tanto física, como equipamento, como da consequência dos efluentes. O efluente vai fazer o quê? O produto é químico, não posso jogar diretamente no esgoto. Eu tenho que tratar antes. Isso é custo, é equipamento a mais, é área a mais, é licença ambiental a mais. E aí? Eu já entrei, consegui o financiamento do banco, nada daquilo estava ali, e agora?
Percebem, gente? A importância, um exemplo simples que eu coloquei. Não falei nem em erro no dimensionamento do equipamento, etc. Na definição correta do escopo, deve ter atenção especial a serviço de construção civil, especialmente fundações. Ora, e aí, para pequena e microempresa, o ideal é ir para lugares que a prefeitura lhe fornece com infraestrutura. Por que razão? Porque se você tem, eu tenho um terreninho aqui, vou aproveitar, de repente esse terreno ele é inadequado, não tem resistência, daqui a pouco você vai botar um equipamento ou a própria fábrica, aí você tem que ter um trabalho adicional, um custo adicional para adequar aquele solo ao que vai receber. Mesma coisa, você pode ter um terreno íngreme, tem que fazer terraplenagem, drenagem, que tem que estar no escopo. A drenagem pluvial do seu sistema. Por isso que o ideal é ir para áreas que os municípios disponibilizam. Os municípios, hoje em dia, todos eles têm incentivo para pequenas e microempresas e oferecem áreas já pré-prontas para a instalação. E aí, nesse caso, é muito importante dimensionar a área que vocês precisam. É o último item lá embaixo. Áreas para carga e descarga, áreas para todas as áreas de produção e as áreas que se chamam de off-site, áreas de tancagem, áreas de armazenamento de matéria-prima, enfim, isso é fundamental. Antes, porque depois vocês vão ter que receber os custos e arcar com esses custos. Equipamentos que compõem o processo industrial tem que estar muito bem definido. Utilidades, energia elétrica, já falei, carga, própria tensão também, qual é a tensão de recebimento que o órgão vai passar para você em função do seu consumo, e aí a necessidade de construção de subestação ou não, água potável, água industrial, sei que você precisa, ar comprimido, se requerido, vapor, nitrogênio, instalação de combate a incêndio, se a lei lhe exige. Não se esqueça que sua fábrica terá que ter aprovação do Corpo de Bombeiros. Áreas e facilidades para carga e descarga, enfim. Gente, eu só posso agradecer a todos vocês por tudo isso que vocês me proporcionaram. Uma alegria imensa de estar aqui com vocês apresentando a. Então, gente, muitíssimo obrigado e estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês ou complementação que vocês desejem. Bem, muito obrigado, professor Eide, tá bom? Engenheiro e empresário, né, conhecedor a fundo deste ramo, né, de projetos e de execução de projetos, ok? Eu gostaria agora, né, de solicitar a todos os participantes, mais uma vez, que efetuem as suas perguntas, as suas arguições no site, no chat, ok? Bem, inicialmente nós temos uma pergunta aqui da Samira Maria Peixoto Cavalcante, da Silva. Eu gostaria de saber se a Samira gostaria de fazer a pergunta, né, por voz, ou seja, diretamente ao Eide. Samira. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Isso. Helder, tudo bom? Obrigada pelas suas informações. Assim, eu trabalho hoje com hidromel
e é um produto que eu faço inicialmente na UFRB e pretendo futuramente abrir uma indústria de bebidas, que é uma bebida fermentada à base de mel. Maravilha. Então, no meio desse caminho, eu encontro algumas dificuldades de encontrar pessoas especializadas para estar desenvolvendo um projeto de acordo com o mapa para atender. Eu queria saber de você se você indica alguém que faça isso, para a gente já começar a trilhar o caminho certo. Eu posso dar uma olhada, mas para mim é uma novidade. Acho muito interessante. O que eu diria nesse momento é o que eu falei ao longo dessa exposição. Primeiro ponto, veja quem processa, ou seja, qual o caminho do processamento, que evidentemente você aí da universidade deve estar desenvolvendo, mas aí é exatamente esse upgrade de sair do laboratório para chegar numa indústria, você tem que. E é exatamente engenharia, é isso aí, é você tirar do modelo do laboratório para transformar isso no modelo de máquina, de produção. Então, Isso. quais máquinas são necessárias, qual o dimensionamento da máquina, entendeu? Isso é um trabalho de engenharia que tem que ser feito para você ter segurança no desenvolvimento do seu trabalho. Certo. Porque em laboratório, vocês têm o Becker, você tem tudo à sua disposição que você consegue até fazer o processo e chegar ao final do que você deseja. O grande lance é exatamente você transformar esse dado do laboratório, né, da pesquisa, no produto final. Vai à frente, viu? Obrigadão mesmo, Helder. Mas, assim, você indicaria, eu já produzo, só que é tipo 50 litros a cada fermentação, certo? Eu já faço em uma quantidade. O produto é o quê? O produto final. É uma bebida alcoólica, hidromel. Tá, sabe que você pode perguntar, não sei se ele já teve aí outras oportunidades, é o professor Benjamin. Isso, eu Benjamin, conheço muito. pois é, ele é a pessoa que eu iria indicar para fornecer melhores informações, porque ele é exatamente dessa área e tem um grupo grande de pessoas que está com ele vendo sobre esse assunto. Ah, ótimo, então. Entendeu? Ele vai apresentar aqui, eu acho que hoje é 9, é 11 ou 12 que ele vai estar apresentando. E recentemente, eu sei disso porque na semana passada, ou semana retrasada, ele fez um encontro só nessa área de desenvolvimento da agroindústria e para bebidas, entendeu? Ah, ótimo. E vários assuntos foram tratados. Ele pode lhe dar uma luz muito interessante sobre isso. Pronto, muito obrigado, viu? Claro. Obrigadão mesmo. Boa noite Samira, a todos. Boa noite. boa noite. Samira, complementando, será no dia 12 a apresentação dele aqui, ok? Será mais um complemento desse projeto, né, geral de micro e pequenas indústrias produzidos pela UFOB com o apoio do IPB. Ok, Samira? Certo, muito obrigado, Antônio. Boa noite. Boa noite. Eu também quero colocar que cada participante tem direito a 2 minutos da pergunta, ok? E o professor Reid pode respondê-la no tempo que lhe desejar, ok? Mais alguma pergunta aqui? Deixa ver. Temos mais alguma pergunta? Sim. Temos mais alguma pergunta? Aguardando os participantes. Sobrinho? Pois não?
Professora Cristina? Tudo bem? Tudo bem, esteja à vontade, professora. Na verdade, não é bem uma pergunta, professor Eide. A questão, assim, eu fiquei curiosa com relação à questão, né? Porque em minha área de trabalho de maior envolvimento é a parte elétrica, e nós temos uns projetos de pesquisa e desenvolvimento na área que tem aquela proposta de eventualmente chegar ao que se chama uma cabeça de série. Essa metodologia que você apresenta com relação às etapas de implantação de um projeto, você acha que ficariam adequadas também no caso de um projeto acadêmico de pesquisa em parceria com uma empresa do setor elétrico, vir a constituir um cabeça de série e evoluir para uma produção industrial? Professora, eu não tenho a menor dúvida. Claro que aí teríamos que parar e pensar para ver de uma forma mais específica ao projeto, mas não tenho a menor dúvida. Isso que eu apresentei, ele, claro que de uma maneira bem customizada e bem sumarizada para o que me foi pedido, mas é algo que não é meu, isso não é meu, não fui eu que criei, eu estou apenas repassando o que é desenvolvido por grandes entidades que tratam de gestão de grandes projetos de capital. Inclusive para mega projetos de capital. Uhum. Então, eu não tenho dúvida quanto a isso. Agora, como eu não tenho maiores detalhes do que vocês estão falando, sem dúvida nenhuma, eu teria que vir em específico, estou à disposição, entendeu? Para ver com mais detalhes e dar uma opinião para vocês. Se sinta à vontade. Meu e-mail aí, o professor Sobrinho tem, fica à vontade. O que eu poderia completar é que, justamente de posse disso, eu trabalhei numa empresa e que nós fazíamos esse tipo de atendimento. E uma vez, eu lhe garanto que é um pouco mais difícil, porque o que acontece? Quando você chega numa grande organização, cada vez mais essa fase de definição, o que fazer, está definido, entre aspas, certo? Ou seja, as grandes organizações têm uma tendência de, naturalmente, ter já muito claros o que é que ele quer fazer. As variações deles são em termos de escala, tamanho, etc. E essa pergunta que a senhora me fez foi feita uma vez pela Vale do Rio Doce. Que a Vale do Rio Doce, pelo setor da Vale do Rio Doce, de prospecção. Porque a Vale do Rio Doce, quanto implantador, Vale do Rio Doce, a Vale, quanto implantadora de projeto, ela já usa muita parte dessa metodologia na parte de execução e mesmo na parte de definição do seu planejamento de projeto. Só que eles queriam saber se era possível adequar isso para a parte mais de pesquisa, de desenvolvimento, etc. Nós dissemos que sim, fizemos duas experiências piloto e foram muito bem sucedidas. Porque a grande questão que a gente encontrou no caso foi que, como se trata de pesquisa, você o procedimento pode retornar algumas vezes. Então, ele vai e volta, que é natural do desenvolvimento. Né? Então, foi a única coisa que a gente teve que ajustar. No grande projeto, aí saindo já para um mega projeto, não a Vale direto, mas aí com a subsidiária dele, a Samarco. A Samarco ela teve muito em voga por causa do problema que teve em Mariana. Né? A Samarco, eu desenvolvi junto com ele, aí fui eu pessoalmente, numa consultoria que eu prestei para eles, para
a metodologia de condução de grandes projetos. E eles tinham, a base deles era da BHB Billiton, que é a outra sócia, 50% para cada um, da Vale do Rio Doce. Da Vale. E os caras tinham um receio muito grande do que eu estava colocando, porque era algo que eles não tinham muita familiaridade naquele momento, e temiam que o australiano ia dizer. Graças a Deus, o australiano aqui validou. Simplesmente por quê? Porque não era ele que estava dizendo nada. Eu estava dizendo isso porque essa prática é feita por dezenas, centenas de empresas de porte no mundo. A Dupont, a Dow, tá? E outras empresas de grande porte mundial. Uma coisa, professor, que me Estou à fez disposição. uma coisa que me fez também trazer esse questionamento para o senhor é o fato de que o senhor deve estar acompanhando o que é que tem acontecido na engenharia, né? Nós temos tido uma mudança de perfil muito grande nas expectativas em cima dos nossos egressos. Então, hoje se valoriza muito essa questão do empreendedorismo. E aí você vê, por exemplo, aquela ansiedade dos nossos estudantes de executarem trabalhos de conclusão de curso realmente voltados para as aplicações práticas, o que eu também acredito que tem muito a ver com engenharia, que fazer a engenharia passa também pela apropriação de conhecimento prático. E aí eu fico pensando assim, é importante que nós consigamos levar para a nossa academia uma visão de projeto como essa que o senhor está trazendo, porque a visão de projeto da academia ainda está muito ligada ao conceito de metodologia da pesquisa. Ela ainda está muito mais preocupada com a produção de papel do que com a manufatura. E por isso que eu particularmente me interessei e quis fazer essa pergunta ao senhor, do leiga nosso no seu assunto, para saber exatamente a possibilidade de levar isso para o debate dos meus alunos em fase de conclusão. Manda para mim, Cristina, o que você tem, assim, de um modo geral, que aí eu vendo mais em particular, eu te retorno. Pronto, faremos isso então. Muito obrigada. Nada. Desculpe, eu estou falando pelo celular, eu não consigo abrir a câmera porque cai o sinal e falha o áudio. Não, fica tranquila. Tá Obrigado. bom. Sobrinho, cadê você? Professor Reis, o Vinícius Coelho tem uma pergunta. Vinícius, você deseja fazer diretamente? Tem 2 minutos. Vinícius? Ok, então. O Vinícius tem uma pergunta. Que lugar ou quem a procurar a respeito de consultorias para a criação de projetos de indústrias? Aqui estão os principais... Desculpe. Professor Reis. Aí temos que ver por parte. Primeiro, falar em projetos. Após, dentro do que eu comentei aqui, você tem 2 etapas. A etapa de definição do que seja o projeto. Aí as empresas não são muitas. O IPB pode ser procurado. Certamente, não sendo eu, certamente o IPB tem um profissional ou vários profissionais que podem compor essa definição, ou seja, o que fazer o projeto certo. Esses projetos conceituais, essas definições, o IPB desenvolve. O endereço está exatamente no último slide que eu apresentei. Agora, se a pergunta dele
estiver se referindo, ó, já está definido o que é o projeto, já está definida a capacidade, já está definido o que se quer, então eu preciso, o projeto, naquela fase final que eu coloquei, o planejamento executivo, isso empresas de engenharia, de um modo geral, realizam. Não sei se atendeu ao que ele perguntou. Ok, Vinícius, atendeu? Ele entendeu, muito obrigado, e atendeu. Agora nós temos uma pergunta também do Elias. Elias Guimarães Miranda Barbosa da Silva. Deseja fazer a pergunta? Tem 2 minutos, Elias. Certo. Boa noite a todos. Eu queria saber sobre a parte de impostos que o senhor falou. Se poderia, por exemplo, a prefeitura isentar uma indústria ou uma empresa de pagar esses impostos como uma forma de incentivo para que ela venha para o município, ou o Estado também poderia fazer isso. Olha, Elias, o que se vê é que várias prefeituras fazem isso. Mas olha bem, a prefeitura só pode intervir no ISS, que é o dela. E o ISS, normalmente, não é um imposto que caiba numa indústria. Por quê? Porque o ISS é específico de prestação de serviço. Tá? Agora, eles normalmente fazem desonerar do IPTU ou outro imposto em nível municipal. Como eu falei, é importante ver aqueles impostos a quem é a esfera. Então, IPI, só quem pode fazer isso é o órgão federal, a União. O ICMS, o órgão estadual. O Estado, no caso, o Estado da Bahia. Então, o município pode, mas fica restrito aos impostos cabíveis ao município. Respondido, Elias. Respondido. Elias disse que está respondido. Nós temos mais uma pergunta, professor Reide, com relação... O professor Leandro Brito Santos, ele pergunta, o estudante de engenharia que agrega no TCC a iniciativa científica, mais experimento prático, modelagem e prototipagem, aumenta as suas possibilidades? Em termos de indústrias. Eu acho que essa resposta eu não tenho aqui, cabe mais a vocês, que é que estão lidando com a parte da apresentação do TCC final do aluno. Eu acho que ela é mais para você do que para nós. Em termos de transformar isso em indústria. Aí eu não entendi. Okay. Como é que eu poderia... Eu não entendi como é que se... Posso tentar traduzir o que eu acho que o professor Leandro está perguntando? Professor Reide. Só se a interpretação que... Não sei se eu estou dando a interpretação correta. Se o trabalho em prototipagem, por exemplo, se beneficia na chegada ao indústria. Se for isso, pergunta, não tenha dúvida. Porque, mais uma vez, aquilo lá do começo do nosso papo, fazer o projeto certo. Ora, se vocês fazem isso previamente em laboratório ou em experimento, é evidente que a chance do projeto certo estar na mão de vocês é imensamente maior. Certo? Pelo menos tecnologicamente. Aí, aliás, a pergunta da Samira e da Cristina tiveram muito a ver com isso.
Olha, a chance dos projetos que as duas citaram é imensamente maior qualquer outro para dar certo. Evidente que precisa, aí a parte é técnica, precisa agregar isso a parte econômica, a parte logística, a parte mercadológica, entendeu? Mas, tecnicamente, é 1000. Leandro Brito, respondido? Eu acredito que sim. Professora Cristina, deseja fazer alguma colocação? Eu também interpretei da forma que o professor Ed acabou considerando. Eu também acredito muito nessa questão de que o projeto que ele... Sabe aquela história? Eu acho assim, motivou o aluno, ele teve ímpeto de pesquisar, fundamentar e desenvolver, isso já coloca ele com muito mais perfil para o mercado de trabalho, para a competição, para o desafio, para enfrentar a falta de recurso, porque a gente lida com isso, né? O estudante ele é um idealista. Então, quando a gente consegue dar um ground a esse idealismo e faz ele ancorar num projeto que tem substância para consumo imediato ou a médio prazo, eu acho que a gente está formando um profissional com senso crítico, com capacidade de se adaptar e tudo isso junto e misturado. Mas eu acho que tem mais uma pergunta do Vinícius. Obrigado. O Vinícius... Ok. O Vinícius, ele pergunta, quer fazer, Vinícius, diretamente ou deseja que eu leia? O Vinícius pergunta, né? Isso ele diz, pode ler. Como lidar com imprevistos no decorrer do projeto? Boa pergunta, sensacional. Vinícius, o que eu posso dizer é o seguinte: imprevistos em projetos sempre ocorrem. Imprevistos e mudança. Se existem duas coisas certas no projeto, é isso. Bom, você lembra que eu coloquei apenas 4 caixinhas, quando eu falei dos mais importantes áreas de trabalho, que é custo, prazo, escopo e qualidade. E citei que o PMI considera 9 áreas. Uma delas, Vinícius, é a avaliação de risco, que eu não trouxe para aqui, porque realmente é algo, existem várias técnicas para isso, que é algo que mais específico e, vamos dizer, para o caso dessa nossa apresentação, eu poderia dispensar de falar sobre isso. Mas, desejando, tem um capítulo exclusivo, e você pode buscar. A internet está cheia de grandes aplicações, chamamos de gestão de risco em projetos. Ok, Vinícius. E aí tem vários procedimentos. Por sinal, é uma das áreas que eu mais gosto. Mais gosto. Eu acho uma coisa sensacional. Agora, também é a área mais sofrida dentro da nossa realidade brasileira. Por que razão? Porque o brasileiro é muito pouco afeto a planejar. Ele já não gosta de planejar o que é concreto. Imagina planejar o que é possível. Você está percebendo? Então, esses imprevistos que Vinícius se referiu, a gente vai buscar, através de diversos métodos de identificação desses imprevistos. Por exemplo, um brainstorm. Nessa sala aqui, podia pegar cada um, dar uma opinião do que é que achava que seria um risco para um bom resultado, para o sucesso daquele empreendimento. Entendeu? Depois a gente pegaria isso, consolidaria, aí avaliaria, do ponto de vista, quantificaria.
a probabilidade da ocorrência daquela hipótese, daquele imprevisto. E aí, gente, existem vários meios de você atacar isso. Através de mitigação ou através da eliminação. Por exemplo, para fazer uma coisa bem prática, bem palpável e não me expandir muito. Uma das formas de tratamento desses imprevistos é o seguro. Eu não impeço, tá certo? A ocorrência, a gente chama de... Eu não impeço que se dispare o gatilho do imprevisto, mas eu garanto que se o imprevisto ocorrer, eu tenho um seguro na mão para me proteger. Entendeu? Eu posso, num determinado momento, sei que aquela época é uma época de chuvas torrenciais, então eu posso construir um grande toldo em cima de uma unidade para que, se chover, eu não parar a minha obra. Isso tem um custo atrelado a isso. Vale a pena ter esse custo para ter essa mitigação ou não? Esse é todo o trabalho de planejamento de gestão de risco. Não sei se também fui claro, porque é um assunto muito vasto e tem que resumi-lo. Então, Vinícius Coelho dos Santos, professor. Professor Vinícius. Foi claro, obrigado. Bem, dado o avanço do horário, apesar de mediador, eu gostaria de fazer uma pergunta. À vontade, meu amigo. Bem, a minha pergunta é, como o rei de Maia... Pergunta difícil não, hein? Não vale pergunta difícil não. Ok. Já deixei as cadeiras escolares há algum tempo. Isso. Bem, então a minha pergunta é a seguinte. Dada a nossa economia, ok? Dada a vossa vasta experiência nessa área de projetos, dado as idiosincrasias do país, e aí complementando o que a professora Cristina falou, principalmente que nós esperávamos uma industrialização maior no Brasil, inclusive com pequenas indústrias, né, atendendo determinados segmentos. Como o rei de Maia vê, né, a possibilidade de mercado para pequenas indústrias a esses engenheiros e engenheiras, né, e demais profissionais que estão se formando, ou seja, como o Rede vê esse mercado de possibilidades de pequenas e médias indústrias dentro do Brasil, ok? Tendo em vista a quantidade imensa de produtos que nós poderíamos, né, produzir aqui hoje. Professor, você fez uma pergunta para uma pessoa que é extremamente otimista. Isso. Eu acredito muito, apesar você usou uma expressão que eu também gosto muito de usar, que eu acho que é perfeita, são as idiosincrasias desse país. Nesse colegiado, mais ainda, o mercado e a possibilidade de engenharia elétrica é simplesmente fantástica nesse país. Não é pequena, não. É fantástica. Eu não sei se, por conta desse fantástico, a turma vai conseguir espaço para estar com a sua indústria ou em outra indústria. Nós estamos vivendo, nesse momento, o mundo todo falando sobre transição energética, gente. Isso é algo extremamente forte. Se eu tivesse com a idade dessa molecada aí, eu estava doido, caindo de pau, porque a engenharia elétrica não vai dar para quem queira. Você abre jornal, você usa o LinkedIn, por exemplo,
o que tem de oferecimento de vagas em engenharia elétrica, especialmente nessa área de solar, de eólica, de transmissão, você vê, não é só o setor, também as empresas, os players, novos players e players de ponta. Você vê uma Engie, que é empresa de renome mundial, tá por a região de vocês aí. Você vê um monte de empresas alemãs, australianas, inglesas, na área do solar, na área de energia eólica. Então, a perspectiva para o campo de engenharia elétrica no Brasil é imensa. Vai faltar engenheiro para o tanto de local que vai ter. Porque não vai ter como voltar atrás. Esse país vai ter que gerar energia. E a energia... E tem mais. Nós vivemos... Eu e você, sobrinho, vivemos o início que parecia um sonho, parecia uma fantasia, que era coisa muito tecnológica, que não ia dar certo, não ia funcionar, não ia realizar. Não é isso? O que se vê hoje é o contrário. Cada vez mais barato o custo da solar e mais barato o custo da eólica. Você vê agora uma realidade fantástica, que é essa da energia distribuída. Onde a gente viu no nosso tempo, sobrinho, era o contrário. O governo tinha o comando de tudo e não deixava ninguém fazer nada. Até uma pequena hidrelétrica não podia fazer. Quer dizer, eu lembro bem de uma discussão séria que teve há uns 30 anos atrás com o Grupo Votorantim, que a área trabalha na área de metalurgia, e metalurgia é um consumidor imenso de energia elétrica. Então, o Grupo Votorantim queria ele mesmo construir sua hidrelétrica e sua energia para consumir. O governo não permitia. Olha que absurdo. E hoje, a gente já fala, aqui no Brasil, quase que é meio a meio a energia distribuída solar com a energia convencional. Hoje, a gente lê aí, a Ferbasa, aqui em Pujuca, está com energias alternativas, tanto eólica como solar, para atender a eles. A Dalquímica tem um parque solar aí no próximo a São Francisco, também para atender. Então, a minha perspectiva, sobrinho, nessa área de elétrica é simplesmente sensacional. A garotada aí tem que ser muito bem cuidada, muito bem amparada, porque tem muita gente boa, como a professora Cristina falou, com toda essa vontade, esse afã de conhecer mais e mais. Então, eu vejo dias muito promissores e muito legais para eles. Ok, professor Eide. Bem, com isso eu peço agora, dado o adiantado do tempo, né, que o senhor faça as suas considerações finais para que possamos encerrar o café, né, essa palestra de hoje. Gente, eu só tenho que agradecer muito a vocês. Estou vendo que até essa hora ainda tem 30 pessoas na sala. É muito. Tá? Fico extremamente envaidecido pela vaidade boa, a vaidade gostosa de se sentir. Como eu falei no início, está no meio da sala de aula, que aqui é a sala de aula, não deixa de ser, nossa nova realidade de pandemia. Então, eu estou extremamente feliz, emocionado e creio que o recado foi legal, porque estou falando isso porque a gente está acostumado, né, professor, na sala de aula, a sentir a receptividade de uma aula que, às vezes, quando a gente dá uma aula que não é muito legal, a gente sente, e aqui o nível de perguntas foram perguntas extremamente pertinentes,
ao tema. Então, vocês não 20, 30, 29 pessoas a essa altura do campeonato, às 9 horas e 4 minutos da noite, depois de 2 horas assistindo essa voz rouca aqui falando. Então, gente, muitíssimo obrigado, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Reide. Faço meus agradecimentos também em nome do IPB, Instituto Politécnico da Bahia, está muito feliz de estar presente nessa parceria com vocês nesse empreendimento. Bem, eu também gostaria de agradecer ao professor Reide, ao IPB, gostaria de agradecer a todos os participantes aqui e, mais uma vez, também a todos aqueles que fizeram arguições. Eu gostaria também de agradecer ao professor Lenaldo, que é o presidente do IPB, a essa parceria da UFOB-IPB. Gostaria de também agradecer a todos os colegas do projeto, certo? E aí nós temos a professora Andressa, que é a coordenadora desse projeto, Café Elétrico 5. Com certeza. Ao professor Leandro, ao professor Manuel, a professora Núcia e a professora Estefânia. Eu também gostaria, né, de agradecer a todos os colegas da UFOB também que aqui se apresentam, ok? E de outras instituições, e gostaria de convidá-los, né? Convidar a todos, tá bom? Para o nosso próximo encontro, ok? E será amanhã, às 19 horas, com o tema Criação de Empresa na Visão dos Estudantes, com o palestrante Deolindo Zocatelli e a mediadora, a professora doutora Estefânia de Oliveira. Bem, com isso, eu encerro o Café Elétrico e agradeço mais uma vez a todos que aqui se encontram. Uma boa noite. Boa noite, obrigada.